Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre que história é essa de que o Cruzeiro recebeu uma proposta de 25 milhões de reais por um meia. Vamos comentar aqui sobre isso, por que a Raposa não vendeu o jogador. Quero falar também sobre a montagem do elenco da Raposa, onde tivemos algumas novidades interessantes que eu queria compartilhar com vocês já nessa manhã de apresentação do elenco, a Toca da Raposa. Queria comentar também sobre os motivos que o Sérgio Rodrigues trouxe do porquê o Cruzeiro contratou vários jogadores antes da chegada do Ronaldo Fenômeno, que eu quero compartilhar aqui com vocês, além também de uma opção de um meia, que um de vocês aqui me indicaram no último vídeo de manhã, e será que ele poderia ser uma boa opção ou não? Meia que já teve passagens pelo futebol italiano, pelo futebol do Barcelona, e será que ele poderia ser uma opção ou não, tá bom? Mas antes de começarmos, eu pedi para deixar seu like e também se inscrever no canal. Falta menos do que 20 inscritos para atingir essa marca de 31 mil seguidores aqui no YouTube. E também falta pouquíssimo para atingir 13 mil lá no Instagram. Então já aproveite também para seguir lá no Instagram, só @CruzeiroNews21, já vai achar. E aqui também, caso você não seja inscrito, aproveite para se inscrever. O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no vídeo de hoje mais cedo. Primeiro vai, no caso, para o Charles Pereira, ele que é de Montes Claros, Minas Gerais. Muito obrigado, Charles, um abraço para você. E o outro é para o Nicolino Pereira, ele que também está sempre aqui acompanhando os vídeos. Muito obrigado também, Nicolino, um abraço para você. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, aproveite aqui embaixo para deixar nos comentários o seu nome e a sua cidade, que tem grande chance de você também aparecer aqui no canal. Então vamos assim para as notícias. Bom, quero falar assim também sobre, no caso, envolvendo a apresentação do Cruzeiro já na manhã dessa terça-feira, onde tivemos algumas novidades interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Uma inclusive a respeito dos jogadores que, no caso, foi confirmado que estão no elenco do Cruzeiro para a temporada de 2022. O próprio Cruzeiro divulgou uma foto com alguns nomes lá no seu Instagram e temos de destaque, logicamente, o Fábio, que ainda não está assegurado para o ano que vem. Agora eu vou comentar um pouco sobre ele. Tem, no caso, o Matheus Silva, zagueiro que veio do Ituano, que estava inclusive até descartado, mas agora, no caso, foi anunciado. Não tinha certeza se ele ia continuar ou não, mas acabou dando sequência aqui na Raposa. Tem também o Sidney, que eu achei uma excelente opção. Não tinha certeza se ele ia ficar ou não. Pelas primeiras notícias que surgiu, dava conta de que o Sidney não iria aceitar uma redução salarial, que foi o que aconteceu, uma ótima notícia para o Cruzeiro. Então a zaga da Raposa sendo formada pelo Maicon e o Sidney, além também do Matheus Silva, que é um zagueiro jovem, 25 anos de idade, fez uma boa Série C pelo Ituano, vai ser uma boa opção para reserva, já que o Cruzeiro possivelmente deve negociar o Ramon, que inclusive nem aparece nessa lista aqui de jogadores para a próxima temporada, tá? O Ramon não apareceu, possivelmente o Cruzeiro tem interesse de negociar o jogador. De zagueiros mesmo só foi o Eduardo Brock, para você ter uma ideia, que apareceu assim nessa lista, que vai fazer parte inicialmente desse time profissional. Claro que ainda outros jogadores, como por exemplo o Paulo, o Everton, que estão na Copa São Paulo, deve ser reintegrado, mas o Cruzeiro por enquanto só com Sidney, o Maicon, Eduardo Brock e também, como eu disse para vocês, o Matheus Silva, que foram aproveitados. Enfim, a respeito do Fábio, eu queria falar com vocês também que o Michael Mendes trouxe uma informação bem interessante lá no Twitter. A primeira, ele fala o seguinte, abre aspas: a gestão do Ronaldo decidiu procurar o goleiro Fábio, que é preciso reduzir os valores que ele ganha hoje no clube. A regra vale para todos. Antes do final do ano, Fábio disse que faria mais um sacrifício pelo clube. Vamos aguardar o final dessa reunião. Ele ainda completou dizendo o seguinte: pelo que apurei agora, a situação do Fábio é a seguinte: se ele não se enquadrar na nova realidade, o Fábio deixa o clube, disse uma fonte segura dentro do Cruzeiro. Fábio tem rendimentos próximos de 400 mil mensais, fora o que o clube deve a ele, e o Ronaldo disse que honrará tudo e tentará segurá-lo, fecha aspas. Michael Mendes, que traz algumas informações do Cruzeiro, no caso ele é da rádio Jovem Pan, então é um cara bem atenado a notícias dentro da Raposa. Enfim, esse salário de 400 mil por mês, sem dúvidas é um valor próximo, que eu já tinha explicado hoje no vídeo de manhã, porque quando o Cruzeiro foi rebaixado, para alguns jogadores, como o Henrique, o Léo, o Fábio, o Edilson, o Robinho, enfim, falaram que o Fábio iria ter essa redução para 400 mil por mês, iria ganhar só 150 mil por mês, e os outros 250 mil por mês, que ficaram aí, né, no caso dos 400 mil que o Cruzeiro não pagou, iria receber tudo de volta na Série A de 2021, que não aconteceu. Então o Cruzeiro ficou na Série B em 2020, na Série B em 2021, por isso que hoje os vencimentos
No caso do Fábio, só de dívidas que o Cruzeiro tem com o jogador, supera a casa dos 10 milhões de reais, que é um valor gigantesco, mas eu acho que o Fábio vai acabar reduzindo esses valores e permanecendo aqui na Toca da Raposa. Quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou a respeito da vinda do Sidney, do Matheus Silva. Você acha que o Fábio vai renovar? Você acha que não? Estou curioso para saber a opinião de vocês. E também vale ressaltar que, assim, nessa lista apareceu o Vinícius Popó, que possivelmente vai ser aproveitado no time principal nesse ano, além do Pedro Castro e do João Paulo, duas contratações que ainda não estavam 100% certas, ainda mais o João Paulo, que foram confirmados. Nesse momento, o único que não está certo é no caso do Fernando Neto, mas que eu acho que em breve vai ter uma resolução a respeito do seu caso. Dando continuidade aqui no vídeo, quero falar sobre o Sérgio Rodrigues, onde ele deu uma entrevista falando assim, que o Cruzeiro procurou reforços, no caso, principalmente por conta da incerteza sobre a venda da SAF, muito por conta do mercado bem dinâmico, e que assim, a Raposa, no caso, não poderia ficar parado, dependendo assim, de ter um novo comprador ou não. O que eu concordo, assim, mesmo sabendo que seria breve, que o Cruzeiro seria vendido, eu bem otimista de clube empresa, vocês sabem aqui, eu esperava que o Cruzeiro seria vendido por agora, assim, lá pro dia 10, até no máximo no final desse mês de janeiro. Acabou acontecendo um mês antes do que eu mesmo previa, e olha que eu já estava bem otimista em relação a esse futuro da SAF. E assim, no caso foram 9 reforços anunciados por ele, pelo Sérgio Rodrigues, e desde quando principalmente o Alexandre Matos, que negociou boa parte da vinda desses jogadores, e que eu concordo, também o Cruzeiro não podia ficar parado esperando, porque o campeonato estadual já estava próximo, depois ficava ali, não contratava jogadores, não tinha um comprador, iria começar o janeiro ali com pouquíssimos jogadores, e alguns outros que já tinham interesse e já assinado o contrato com algumas outras equipes. Foi a mesma coisa com o Botafogo, mesmo já sabendo que seria vendido, já fez algumas contratações e ainda busca alguns nomes antigos em contrato. E alguns desses acordos já foram, no caso, assinados na primeira quinzena de dezembro, com um vínculo válido a partir de 2022, que, como eu disse aqui para vocês, alguns desses que foram confirmados realmente vão continuar no Cruzeiro, que veio nessa barca de 9 jogadores anunciados. O Sérgio Rodrigues disse uma frase interessante que eu queria compartilhar com vocês, que ele falou o seguinte, abre aspas, o mercado é dinâmico e se a gente ficasse parado sem trazer ninguém, seria cobrado, fecha aspas. Eu concordo totalmente, igual eu disse para vocês, o único dessa lista que não foi oficializado até agora, que já está certo que não vai continuar, é no caso do lateral direito Pará, que eu acho até uma boa opção, tá? Tava com vencimentos altíssimos, além também do Fernando Neto, que, como eu disse para vocês, ainda não definiu o seu futuro. Dando continuidade aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre um meia, que foi uma indicação de um inscrito aqui no canal, que é no caso do Matheus Pereira, meia, que tem 23 anos de idade. No caso, essa indicação foi lá do Fute News, muito obrigado. Ele que perguntou se o Matheus Pereira seria uma boa opção. E eu que assim, nem sabia direito que ele estava no Barcelona. Lembro muito dele na época da Juventus, no FIFA, no empréstimo que ele teve aqui recentemente ao Paraná, no futebol brasileiro. É um jogador que é meia, 23 anos de idade e joga também de ponta direita, que seria duas opções, duas posições que o Cruzeiro está precisando, né, realmente. Jogador de 1,81 m, tem vínculo com o Barcelona até junho de 2025, então um empréstimo eu descartaria completamente. Matheus Pereira, que é um jogador que mesmo com 23 anos de idade, tem pouquíssima experiência no time profissional. Para você ter uma ideia, ele surgiu muito bem no Corinthians em 2011, ficou no Corinthians até 2016, onde foi jogar no Empoli da Itália. No Empoli jogou apenas 2 jogos na equipe principal, depois foi para a Juventus, jogou a base na Juventus, foi emprestado ao Bordeaux da França no time principal, não jogou nenhuma partida lá em 2018 e foi cedido ao Paraná para a disputa da Série A. Foram apenas 7 partidas, mas foi uma das primeiras experiências dele como profissional, já que tinha feito apenas 2 partidas no Corinthians como profissional em 2015, 2 pelo Empoli em 2016 e 2017 e mais 7 pelo Paraná em 2018. Na temporada seguinte ele continuou pela Juventus, onde ele estava emprestado. Pela Juventus foi 3 partidas, foi emprestado a um time chamado Dijon, da primeira divisão na época da França, e disputou 10 partidas no time principal por lá, e foi justamente quando acabou o seu vínculo com a Juventus e ele chegou no Barcelona B. No Barcelona B já tem 2 anos por lá, somando no total 36 partidas, com apenas 1 gol e 4 assistências, de acordo com o site Transfer Market, ou seja, números bem ruins. É um jogador que, se você for pegar no passado, né, já jogou em Juventus, no time profissional, base do Barcelona, primeira divisão do campeonato francês, já jogou também pelo Paraná, mas é um cara que não tem muita experiência, então não acho que seria uma boa opção. Só se fosse ali para chegar um empréstimo gratuito, o Cruzeiro pagando um salário bem baixo, para ser uma alternativa, mas não vejo ele com, até mesmo colocar uma pressão absurda em cima do cara para ele ser o camisa 10,
acho que não daria certo, tá? Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar a respeito do Matheus Pereira e se você acha que ele seria uma boa opção ou não. Atualmente está lá no Barcelona e que não deve ganhar oportunidades nesse primeiro momento na equipe profissional. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do Claudinho, onde foi confirmado já na manhã desta terça-feira que ele será emprestado ao Mirassol para a disputa do campeonato estadual, que eu achei uma boa notícia. Claudinho que vai ter muitas oportunidades por lá, ainda mais só sendo estadual do que continuando aqui no Cruzeiro, apesar de que o Cruzeiro ainda está com pouquíssimas opções para meio-campista, né? Nós só temos o Giovani e o Marco Antônio. O Cruzeiro deve ir ao mercado em busca de um camisa 10 realmente. Recentemente foi emprestado, no caso o Marcio rescindiu o vínculo, foi para o Novo Horizontino também de São Paulo, e agora o Claudinho, que já foi muito bem pela Ferroviária, também no Paulistão de 2020, chega para reforçar a equipe do Novo Horizontino. E assim, essa informação que até o Michael Mendes, também lá do Twitter, trouxe uma informação importante, falando que no caso, que eu vou deixar aparecendo aqui para vocês, onde ele diz o seguinte, abre aspas: Claudinho, o mais valioso do clube, de saída do Cruzeiro, e o Sérgio Rodrigues falou que recusou uma proposta de 25 milhões de reais. Que coisa! E aí, presidente, agora o empréstimo dele vai render os 25 milhões? No caso, dando uma crítica, né? Realmente pelo Cruzeiro não ter vendido o jogador, que na época, se vocês for lembrar, essa matéria foi lá, inclusive, publicada pelo Globoesporte.com, que tratava alguns valores inicialmente especulados na casa dos 25 milhões de reais. Não vamos saber tão cedo qual que foi esse valor original, mas depois, assim, depois de muita pressão, né, o torcedor não estava entendendo por que o Cruzeiro não vendeu ele. No caso, o Sérgio Rodrigues foi a público e confirmou que era uma proposta de 15 milhões de reais e disse assim, que não vendeu ele falando que ele iria melhorar. No caso, essa proposta foi em dezembro, divulgação, né, no final ali do mês de novembro de 2020, já se passou um ano e 3 meses, o Claudinho não rendeu nada do que se era de se esperar. Para você ter uma ideia, ele até começou bem nesse ano, mas caiu demais de rendimento, muito altos e baixos. O jogador que ainda é bem novo, tem 21 anos de idade apenas, 28 jogos com 2 gols e 2 assistências. Ano passado foi bem pior, só 14 jogos com nenhum gol marcado. Jogou com frequência, mas apenas 2 gols e 2 assistências. Vamos ver como que ele vai no estadual. E assim, se o Cruzeiro realmente receber uma proposta, eu diria que até hoje mesmo, 8 milhões, 12 milhões de reais, mantendo um percentual, eu aceitaria vender tranquilamente o Claudinho, já que ele chegou algo ali na casa dos 2 milhões a 3 milhões de reais, também não sabemos o valor concreto, que ele chegou vindo da Ferroviária, e quero que você deixe aqui nos comentários. O que você acha a respeito dessa proposta aí de 15 a 25 milhões de reais que o Cruzeiro recebeu pelo meia e não negociou, e também sobre esse empréstimo dele junto ao Novo Horizontino, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Mando o vídeo de hoje de manhã, onde eu falo sobre a chegada de reforços que possivelmente devem ser contratados, quais posições, quais nomes estão sendo especulados. Recomendo que você ache esse vídeo, além também do vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre também o mercado da bola do Cruzeiro e a primeira negociação que a Raposa fechou nessa era do Ronaldo Fenômeno. Vai lá dar uma olhada, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!